Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do filme de Black Clover. Sim, pessoal, seguimos aqui com a nossa análise do filme, né? A gente começou a fazer algumas análises, alguns contextos, tivemos que parar durante a semana, mas aqui a gente vai ter um combo, né? 2 vídeos seguidos falando sobre as lutas de Black Clover. Agora a gente vai falar sobre Asta, Noelle e Finral versus Conrad e logo depois a gente vai analisar Mereoleona versus Prince. Essa batalha é realmente inacreditável, mas a gente precisa conversar sobre essa luta do Conrad contra o trio. Então já deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar. E, cara, vai lá, se inscreve também lá no Reacts do Geek Brasil, o link tá na descrição, a gente tá tentando reagir aos animes por lá, a gente tá comparando, conversando, vai lá, aparece, se inscreve, porque a gente tem muita coisa pra comentar sobre os animes que estão vindo na próxima temporada, que vai marcar pra caramba. Vamos lá, né? A gente começa o trâmite dessa batalha envolvendo a esses 4 personagens. Tem mais alguns, mas eu vou focar só nos 3 e mais o Conrad, né? A gente começa esse trâmite com a missão ali de buscar um item mágico para verificar se um item mágico havia sido finalizado para selar o Conrad novamente. Por quê? O que aconteceu? O Julius, há 10 anos atrás, como a gente viu no filme, ele acaba usando a sua magia do tempo e prende o Conrad num exato momento do tempo, né? Ele fica ali nem avançando no tempo e nem voltando no tempo, ele só fica ali simplesmente preso no tempo. E aí o Julius consegue fazer essa amarração. Só que quando o Julius ele é morto ali pelo Patry, essa magia acaba sendo quebrada pelo Conrad, fazendo o personagem voltar. Nós temos toda a explicação ali da Secret sobre como a magia do Conrad funcionava e tudo mais, né? A gente já trouxe um vídeo falando só sobre a magia dele aqui, foi um vídeo bem legal, explicando detalhe a detalhe, ponto a ponto, de uma forma interessante. E a Secret acaba reforçando, acho que não precisava ter dado tanta explicação. Só por um detalhe, né? A galera falou, senti falta um pouquinho das histórias ali dos Reis Magos e tal. Eu acho que se eu tivesse ali, eu tirava um pouquinho dessa parte da Secret, né, que é a parte do elevador, na qual ela explica muito a magia ali do Conrad. A gente observa várias e várias vezes essa magia rolando, então já dá pra ter um entendimento sobre como funcionava. E assim eu substituiria esse tempo de tela pelas histórias ali dos Reis Magos. Mas isso ficou focado apenas na novel, a gente vai trazer no vídeo completo na batalha de, pelo menos, né, da Prince, na batalha dela contra a Mereoleona, a gente vai trazer por lá também. Só que quando ali, né, a Secret, o Finral, a Noelle e o Asta chegam na base pra encontrar o item mágico, o Conrad já tinha realmente descido ali a porrada na Sally e ao mesmo tempo já havia destruído o item capaz de lhe selar. E assim então começa a porradaria generalizada, só que o Conrad ele é rápido demais. Ele separa o Asta das suas espadas e também do seu grimório, lhe impede ali de se mover, nocauteia o Finral e acaba capturando a Noelle, né? Ele acaba realmente fazendo a separação muito rápida, mostrando por que ele é o nível de Rei Mago, né? E a forma como ele consegue lidar com essa situação de uma forma extremamente rápida. Conrad então acaba roubando ali o rugido de dragão da Noelle e sela o grimório da personagem, sendo ali o poder mais legal dele. Eu fiquei realmente muito intrigado, cara, e ao mesmo tempo muito interessado com a capacidade de trancar grimórios. Isso é muito legal, cara. É uma magia extremamente apelona. Eu faria isso só de sacanagem, sabe? Se tivesse um companheiro ali, eu pegaria a minha chave e trancaria o grimório dele só na sacanagem ali pra ver ele passar o resto do dia sem poder usar nenhum tipo de feitiço, né? Pode usar ali o atributo, mas não pode utilizar ali nenhum feitiço. Eu acho que deveria ser algo interessante, enquanto o Conrad realmente estava com a sua mente, a sua cabeça em dia. E assim a batalha entre ele e o Asta começa e finalmente nós começamos a observar os efeitos do treinamento do Asta em Heart, né? Ele já cancelando ali as causas e os efeitos relacionados ao poder da sua terceira espada, né? A capacidade que a terceira espada tem de anular a causa e o efeito
das magias, e a forma realmente apelona, quase como funcionando ali como uma zona antimágica sempre, né? Anulando os feitiços e também as maldições feitas através de magia pelo seu poder da terceira espada. E antes da batalha finalmente estourar, nós vemos duas coisas extremamente interessantes. A primeira é que o Conrad chama a antimagia de magia, né? Isso aqui é uma coisa realmente para chamar a atenção, né? A gente sabe que o Tabata, ele supervisionou ali o roteiro, né? Inclusive, o roteirista do filme, ele é roteirista das novels que são canônicas, tá? São realmente ali pontos e informações que acabam criando até mesmo certas questões ali sobre a antimagia ser uma magia. Como assim? Que raios é isso? Como que pode um poder que apaga a magia ser magia? Acaba sendo um paradoxo, mas sim, no japonês o Conrad fala Mahou, não como que é? Tem uma outra palavra para poder, mas eu não vou lembrar agora, mas ele utiliza Mahou. Ele acaba dizendo ali que a antimagia é classificada como Mahou nessa situação. Isso pode ter duas interpretações, né? A primeira interpretação de que ele viu o poder do Asta e analisou que aquilo era realmente uma magia, né? Analisou que aquilo ali era uma magia. Ou simplesmente ele viu o poder do Asta e chegou à conclusão de que não, só pode ser uma magia, né? Ele não sabia que o Asta não podia controlar nenhum poder mágico ou coisa do tipo e tal, né? Porque ele não chama o Asta de garoto sem magia, ele chama o Asta de plebeu. Ele até mesmo questiona o Julius: olha, agora até os cavaleiros mágicos estão aceitando a plebeia, né, os camponeses, né? Ele não fala: olha, os cavaleiros mágicos estão aceitando essa pessoa sem magia ou coisa do tipo, né? Ele meio que tem essa questão. Então fica meio dúbio essa dualidade, e eu acredito que até mesmo o Tabata tenha deixado isso na história de propósito, pra gente levantar esse questionamento e essa dualidade durante a batalha. E o segundo ponto, que é a coisa mais interessante, que vai sacramentar lá na luta final, é que o Conrad é um Asta que perdeu a fé, a esperança e o amor. Definitivamente a gente consegue ver, né, que quando o Conrad começa a explicar por que ele quer destruir o mundo, ele começa a falar que ele precisa varrer as bases do reino de Clover. Ele precisa acabar ali com a estrutura, com as raízes do reino de Clover. Não adianta só destruir o superficial, ele precisa acabar com tudo, queimar todas as coisas para que um novo reino de Clover pudesse nascer. Então ele começa a falar que a sua magia é nunca desistir, ele começa a falar que o seu sonho era ser rei mago, e ele começa a falar vários contextos, várias frases de efeito que o próprio Asta utiliza durante todo o mangá. E o Asta acaba se identificando com ele ali, mas a gente consegue perceber que o nosso Astinha nunca perdeu a fé, a esperança e o amor, e esses três atributos ali do Conrad já foi embora faz tempo. A batalha então começa pra valer e o Asta consegue usar a antimagia para destruir a chave do Conrad que ele havia pegado para o rugido do dragão, né? Ele meio que tipo assim, fica segurando a chave como se fosse um prêmio, um troféu realmente para mostrar pro Asta que ele tinha o controle e a capacidade de pegar qualquer magia que ele possui. E aí, conforme eles vão lutando, a antimagia meio que resbala na chave e consegue cortar ela ao meio, mostrando que as chaves poderiam ser anuladas, poderiam ser apagadas através do poder da antimagia. O Asta consegue se dar bem na batalha, pelo menos ali no começo, mas ele logo é sobrepujado facilmente pelo Conrad. Várias portas são abertas e uma quantidade de magia absurda é jogada para cima do Prota sem chance de se defender, né? A antimagia, ela consegue absorver uma quantidade de poder mágico e depois de um certo tempo essa quantidade de poder mágico não dá mais para ser absorvida, né? Tem ali um certo ponto, um certo momento para isso acontecer. E depois disso é claro que essa chuva de antimagia vai cair com tudo na cara do próprio protagonista. E foi isso que aconteceu. O Asta sofre uma derrota avassaladora e ele só não é morto porque o Finral acaba acordando e o teleporta para outro lugar.
Yuno então acaba chegando e acaba levando todo mundo embora do local com a primeira derrota avassaladora dos magos. No final do episódio, nós vemos uma cena muito... No final do episódio, ó. No final da luta, a gente vê uma cena muito interessante, que é o Conrad e alguém que se parece o Julius conversando na cabeça do crânio do Lich. O que faz a gente questionar o que o Julius estava fazendo em Rage nessa época. O que raios o Julius estava fazendo nesse fim de mundo? O que ele estava fazendo ali? É claro, né, nesse período mais ou menos o Asta já deveria ter de 7 para 8 anos, é mais ou menos a época em que a Secre acaba despertando ali a sua visão no filler de Black Clover, né, mostra mais ou menos que ela desperta ali da sua forma pássaro, mais ou menos quando o Asta tinha de 6 para 8 anos, né, quando tem aquele caso realmente da pedra ali do próprio Yuno, né, que vai ser roubada e o Asta acaba defendendo, mas o que raios Julius estava fazendo ali com o Conrad? E a gente percebe que mais uma vez o Julius fala lá atrás, lá na saga do Olho do Sol da Meia-Noite, de que o Asta e ele estão conectados. Parece que esses dois personagens estão conectados. O que o Tabata quis realmente apontar para nós? É um conceito realmente que não existe na história, que não é canônico 100%, mas tem alguns filmes aí, principalmente relacionados ao One Piece, que não são canônicos, mas normalmente acabam apontando para um certo lugar. Então, o que será que o Tabatinha ainda vai aprontar com o Julius na trama envolvendo ali ao Asta?